Olá, amigos, muito boa tarde. Estamos chegando com o nosso podcast Tipiti, a sua companhia diária, pelo menos de segunda a sexta-feira, aqui a partir das 12 horas, pela Rede Brasil, canal 48.1 TV aberta e também pelas redes sociais. Você do YouTube, um grande abraço, do Facebook, você que está conosco no Instagram, já pode entrar em contato aí pelo @Tipiti Podcast. Bem, no programa de hoje, claro que a gente vai comentar sobre a vitória do Caprichoso, 8 décimos de diferença, mas o Caprichoso conquistou aí mais um título em cima do Garantido, todo esbagaçado, não vai sobrar nem o boi, né? Levantadores de toada já saíram, estão pedindo a prisão do presidente, tá a maior confusão no meu Garantido, mas eu continuo torcendo aí pelo Touro Branco lá da Baixa de São José. Eliane, tudo bem? Boa tarde. Tá sorrindo, né? Primeiro ano que ela decidiu torcer pelo Caprichoso, veio até de azul. Sim. E aí, o Touro Negro das Américas venceu. Mas foi tão apertadinho que eu nem levo muito em conta. A gente comentando a pauta aqui, quase que ele queria excluir essa pauta do Tipiti de hoje, imagina? Mas, sim, confirmou, depois que aconteceu toda essa muvuca toda dentro do Garantido, que o Caprichoso ganhou, então, o 50º Festival Folclórico de Parintins. Foi uma diferença muito pouca, né? 8 décimos. Ele ganhou com 1.259 pontos e o Garantido teve 1.258,5. Então, 8 décimos é muito pouquinho, mas a discussão na internet é grande, né? Esses 8 décimos aí, o pessoal todo mundo fez virou Caprichoso rapidinho. Todo mundo, rapaz, é impressionante. Gente que nem falava, meu touro negro e tal. Não, eu já garantido sempre... há 40, 50 anos, como eu sou aí. Não vem não, eu já declarei, eu sempre me mantive aqui democrática, ouvindo os dois lados. Olha, mas, democrática sempre foi tendenciosa aqui pro Caprichoso. Talvez agora saia a tua camisa, né? Talvez. E aí, Blog Azul, agora que ganhou, e aí, cadê a minha camisa? Agora eu convido publicamente, na época do festival, o Patrick estava muito ali com a agenda corrida. O Patrick, vem aqui no Tipiti comentar essa vitória, vem contar aqui pra gente qual é a sensação de ser campeão. O convite está aberto, tá? Que a gente recebeu o Edilson Santana. Foi. E o Edilson fez até uma previsão, isso em abril, quando ele veio aqui falando que o Garantido tinha 4 levantadores, mas ia ficar só um. E no fim das contas ficou só um mesmo, né? Rapaz, eu não Foi sei a Márcia. Eu não sei nem se é a Márcia. E o boi? No Garantido só tem a Márcia e o boi hoje. Sebastião Júnior pediu para sair, Davi Sayag, o próprio Edilson Santana. Mas sabe o que é? A questão política, né? Lá no Garantido, o presidente Antônio Andrade, eu não sei se ele ainda é do PT, mas politizou muito, porque ele era do PT, foi meu colega de seminário, né? Ele era vermelhão mesmo. E aí hoje a gente percebe no discurso dos itens que todos eles estão saindo em protesto contra o presidente. Não era mais fácil o presidente sair e ficarem os itens que são mais importantes, mas né? será que vai politizar até o boi? Tá politizado já, tá politizado. Mas se fosse assim, então o PT perdeu. Aí nesse ponto eu tenho que torcer, né? Mas é o meu boi. Ah, tá bom. Então. Mas olha, vamos falar de coisa boa. Claro que festival folclórico é coisa boa. E se não tivesse essa disputa, não teria a menor graça. Vamos falar do produto especial que você tem aí para rejuvenescer? Um recado especial para quem quer se manter jovem a longo prazo, né? É o Hyaluronic Caps, é um composto vitamínico que te ajuda a rejuvenescer de dentro para fora. Ele trata ali a sua pele com a sua hidratação, ele estimula a produção de colágeno, é totalmente natural, então não é um remédio. Você toma ali 2 cápsulas por dia e já garante a sua dose diária de beleza. E aí aqui no Tipiti a gente sempre se alia a coisas boas, a produtos que fazem bem para nossa saúde e sempre com promoções também, né? Porque só aqui no Tipiti você consegue hoje adquirir o frasco para tratamento de 1 mês e garantir o segundo frasco grátis. Então você leva 2 meses de tratamento pelo preço de 1. Então isso é só aqui no Tipiti. Então você precisa mandar mensagem para o nosso WhatsApp 982884633 e garantir a sua porção de juventude. Pois é, as mulheres tomam e os homens podem tomar. A autoestima também é para todos, tá? Aquela questão de você se sentir bem diante das câmeras, como nós estamos aqui, ou na foto da família, se sentir bem, levantar de manhã, ver o seu sorriso ali revitalizado, ver sua pele boa. Isso é uma demonstração que você está se cuidando. Quando você se cuida,
cuida, você preserva o seu bem mais precioso, porque isso você não pode delegar para ninguém, né? E então, atrai coisas boas. Atrai. Vamos se cuidar. Beleza. Bem, nós vamos falar de muita coisa hoje aqui. O nosso entrevistado já está aqui. Daqui a pouco, 12h15, começa a nossa entrevista com o ex-deputado e também pré-candidato a deputado estadual Francisco Souza, o homem que idealizou a ponte. Hoje tem um monte de pai aí, mas o primeiro que falou sobre a ponte, sobre o Rio Negro, foi o deputado Francisco Souza, e que vai conversar conosco. Mas antes nós temos ainda alguns assuntos aqui. Um assunto chato para Dedéu é que a Anitta falou mal da Amazônia, exagerou, foi muito infeliz. A gente não queria ficar dando ibope para essa perturbada do juízo, não, com todo respeito aos doidos, mas a gente vai... Tem o vídeo aí, né? A gente vai rodar a fala infeliz da Anitta. Roda aí. Grande terra de ninguém, uma grande bagunça. Lá acontece de tudo, ninguém vê nada. É uma coisa assim que precisa de atenção, que precisa que e realmente quem se expõe para falar acaba morto, acaba com a família torturada, acaba tomando uma grande terra de ninguém, uma grande bagunça. Lá acontece de tudo, ninguém vê nada. É uma coisa assim que precisa de atenção, que precisa que e realmente quem se expõe para falar tá repetindo morto, já, né? Tá repetindo. É. Essa aí foi a essência da fala. Falou mais besteira, foi um pinico cheio realmente. Essa mulher que eu não gosto. Agora, a gente sabe dos problemas que nós temos aqui na Amazônia, o mundo já sabe, mas precisa a Anitta falar dessa maneira, generalizar. E aí, nós que vivemos aqui do turismo, nós que precisamos que pessoas de outros estados, de outros países venham para cá, nós não podemos aceitar de forma alguma essa mulher falando essas coisas aí. Por isso que o povo está indo às redes sociais, detonando. A resposta tem sido muito boa, não só por parte dos amazonenses. Vem aqui, faz show, ganha dinheiro, o povo prestigia, tem fã-clube e tudo, aí vai, exagera na dose desse jeito, né? A Anitta teve nesse fim de semana no Rock in Rio, em Portugal. E aí, depois do evento, ela foi entrevistar, né? E ali foram comentar, perguntar dela sobre o Brasil, perguntar sobre a apresentação dela. E ela disparou essa, então, que a Amazônia é uma grande terra de ninguém, uma grande bagunça. Lá acontece de tudo e ninguém vê nada. Ela mentiu? Não. Na minha visão, ela não mentiu. Ela pode ter sido exagerada na sua colocação. Exagerada e infeliz. Muito infeliz. Mas ela não mentiu. Mentiu. Pra mim, ela mentiu. Ela mentiu porque ela exagerou. Quando você exagera, você tá mentindo. Dizer que a Amazônia é terra sem lei, dizer que aqui falou, morre, você não morre. Não, ela exagerou. Você fala que nunca sofreu atentado. No Rio de Janeiro é mais perigoso do que aqui na Amazônia. Sim, mas então, preconceituosa, uma irresponsável, cometeu um crime, inclusive, porque falou pro mundo todo, ela é uma personalidade, então tem que ir pra internet esculhambar com ela mesmo. De verdade. É a minha opinião. Não, mas quando ela traz essa pauta, ela divulga isso como uma artista mundialmente conhecida, ela levanta e abre os olhos do mundo para uma situação que acontece sim nos nossos rios. Mas dessa maneira? Não, mas eu agradeço. Não tô dizendo que ela foi errada, que ela foi certa de falar que é terra de ninguém, que aqui não tem comando, mas quando ela faz isso, ela incentiva, assim, aos nossos governantes a mostrar a cara e falar, não é bem assim. Mas existem Olha mil maneiras de você falar e chamar a atenção de uma situação. Se fosse assim, eu ia dizer que no Rio de Janeiro, onde ela mora, só tem bandido, só tem traficante, não vá pra lá porque você vai morrer. Quer dizer, é muita irresponsabilidade uma mulher que tem um poder de mídia falar um negócio desse. Mas não quantas e quantas pessoas poderiam ser afetadas se realmente levassem a sério essa asneira que ela falou? Não, é claro, a gente tem que ver o contexto. Ela falou ali, levantou essa pauta, porque também é mídia, né? A gente teve o caso do Dom Phillips e do Bruno Pereira esses dias. A gente não pode fechar os olhos para isso e falar, não, tudo bem, eles se meteram lá, o problema é deles. Não, a gente não pode fechar os olhos para isso, porque se aconteceu com o estrangeiro, o que acontece com quem mora naquela região? A gente tem uma denúncia, uma reportagem da quarta-feira denunciando o sindicato da empresa que faz leva, eu fico nervosa. Os transportes, Deixa eu respirar. Né? Transportes fluviais. Que tem sido atacado quando sobe o rio.
tem Pelos denúncias piratas. de piratas no rio. Então a gente está fechando os olhos e fala, não, meu amigo, venha para a Amazônia, é tudo lindo, venha para Manaus, venha para o interior. Não é bem assim, a gente Não, vive não é uma isso não. crise, Que você, sim. por ser paulista, você não sentiu na pele o que eu, como amazonense, senti. Essa mulher é doida. Não prestigiem mais ela é ridícula. Mas eu quero mudar de assunto. Pera, calma. Eu quero mudar de assunto e depois a gente volta com esse assunto aí. Eu vou cobrar. Porque tem coisa boa pra gente falar. Nesse momento lá em Brasília, no Supremo, estão discutindo a questão do ICMS. Isso tem a ver conosco aqui. Então, é importante saber qual está sendo a participação dos nossos representantes. O Supremo, comandado pelo Gilmar Mendes, está intermediando ali a discussão entre os representantes dos governos estaduais e o governo federal. Inclusive, a Cefaz está conversando com o ministro. Isso é muito importante porque tem a ver com o nosso bolso, né? Sim. Tem a ver com o combustível que a gente usa. Em São Paulo, o governador já aderiu a essa nova lei, né? Então, de fixar o teto do ICMS em 17%, mas existe aquela negociação ainda de quem vai cobrir esse déficit que vai ficar nos cofres públicos do Estado. E aí, aqui a gente teve essa notícia do portal A Crítica, que foi divulgada ontem à noite, né? Que a Cefaz aqui do nosso estado está aguardando, mas vão conversar sim, porque no nosso estado a gasolina, a taxa de ICMS na nossa gasolina é de 25%. É um valor muito alto, né? Vai cair para 17, vai cair né? para 17, mas quem vai cobrir o rombo, né? Então, essa é uma discussão que eles estão levando e vamos aguardar então para que o bolso do consumidor fique mais leve no caso, né? Quem saia privilegiado nesse momento seja a população, seja o consumidor final. Eu estava vendo uma matéria que para encher um tanque de um caminhão é quase R$2.000. Tudo isso? Então, imagina E como o isso diesel parece. tá mais caro do que a gasolina, o diesel tá né? mais caro ainda. Então, isso para nossa região dificulta muito, porque qualquer coisa que a gente vai comprar de fora, o frete é um absurdo. Sai, às vezes, o triplo do valor do produto. A gente vê isso nas passagens aéreas. A gente é um lugar que infelizmente não tem vias terrestres para sair do estado, a gente depende de avião, depende muito do barco que também consome diesel, isso encarece demais o nosso estado, encarece a nossa alimentação. Você vai no mercado hoje, a comida está um absurdo, você vê um couve-flor lá com quase R$20 o quilo, quando no sul isso não passa de 5, então a gente está sofrendo isso na pele, a nossa região norte sofre muito mais. É um assunto que tem tudo a ver com o nosso dia a dia, né? Sim, a nossa mesa, com o nosso bolso. Exatamente, que os nossos parlamentares e governantes se interessem realmente. Tem um outro assunto que também a gente riu aqui antes de começar o programa, que é sobre os validadores aí dos ônibus. Parece que houve até um choque, olha, o pessoal tá gostando do programa aí. Parece que houve até um choque entre o Amon com o avô dele, que é o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Domingos Chalub. O que você traz para nós sobre isso aí, Eliane? É porque na semana passada o Sinetran implantou um novo validador, que é aquela maquininha que você passa o cartão, o passe fácil, né? E ali valida a sua condução. Eles trocaram esse sistema, eles implantaram mais de 1.000 validadores novos. Só que, para usar esse validador, você tem que se recadastrar, atualizar o seu cadastro. E estava prejudicando a muitos trabalhadores que dependem do transporte público, né, da população em geral. E isso gerou uma muvuca. O Sinetran ali, quando você passa na Constantino Neri, está lotado. Teve o vereador Rodrigo Guedes, que foi lá na fila levar água, falou com o diretor do Sinetran, quase que apanha. Está aparecendo bem, né? Está sendo bem oportuno aí, está ganhando uns pontinhos com a população. Mas é uma falta de responsabilidade da empresa, né? Se há a troca de um sistema que viabilize ali condições para que isso seja feito com agilidade, com uma prestação humana às pessoas que dependem do transporte público todo dia. E não foi o que aconteceu. E aí, então, a Justiça então alegou, a juíza Maria Eunice intimou o sindicato a cumprir a decisão, eles e ainda uma determinação dela de um bloqueio de 3 milhões de reais do sistema. E aí... Do Sinetran. A juíza fez essa decisão e ali eles tinham 24 horas para cumprir e ali resolver essa situação para a população. Só que aí veio o outro procurador. O avô do Amon, né? O presidente do Tribunal de Justiça, que é o desembargador Domingos Chalub. E aí derrubou, então, a decisão da Maria Eunice e aí determinou que sim, que se mantivesse
os novos validadores e que não fosse bloqueado as contas do Sinetran. Aí o Amon. O Amon se revoltou, né? Coitado. Só que aí já tá na política, né? Já aprendeu toda a manha, disse, não, meu avô foi induzido ao erro. Eu tenho certeza que ele não tem consciência. Quer dizer, chamou o avô dele de burro. Porque se ele votou ali... Não, eu tô brincando aqui, eu não quero brigar mais hoje, não. O assunto é só a Anitta. Então, quer dizer, a Amon ficou em saia justa, né? Ficou. Virou reportagem, foi pra blog, veio um monte de rebuliço ali. Como é que o neto se volta contra o avô numa decisão dessa? E olha, o principal cabo eleitoral dele, cuidado, Só amor. que aí, quando ele disse que o avô dele foi induzido a um erro e que favorece ao Sinetran, né? E aí ele fez vídeo explicando que nessa decisão, quem sai prejudicado é a população, porque tem que ficar numa fila do Sinetran debaixo do sol mais de 1 hora para conseguir recadastrar. Não é dignidade para a população. É verdade, não. Né? Fechado com o Amon aí, acho que realmente o avô dele foi equivocado. Tem uma participação de alguém aí, quem paga o quê? Como é que é? Quem paga esta conta? Passe grátis? Deveria. Conta outra aí. É o Roosevelt, né? Sempre dando umas alfinetadas boas. Numa solução breve e rápida para a população seria liberar a catraca. Por que não liberar a catraca? Olha que o Davi já ouve essa tua sugestão e já... ano eleitoral, todo mundo junto, governo e prefeitura. Teve muita gente prejudicada porque não estava nem validando a integração, né? Que quando você pega um ônibus e troca para outro, acaba não validando, a pessoa pagando 2 vezes a condução e isso não foi reembolsado. É bom que essa confusão toda vai deixar o Sinetran com as orelhas em pé para tá vendo como a coisa resolver. Quando a polêmica levanta, os nossos governantes se mexem. É por isso que eu gosto da Anitta. Vai, não, Anitta, no caso da Anitta, não. Aí eu não concordo. Bem, já são 12h17, elas estão gostando, o pessoal quer ver o circo pegar fogo, né? Daqui a pouco vai ter que chamar a segurança aqui para esse programa. O programa fala da realidade do nosso dia a dia. Cadê os nossos representantes? Eliésio Cruz. Obrigado, Eliésio. Tá vendo? Tem um que já foi representante aqui durante muitos anos, que é uma pessoa que eu reputo de credibilidade, e a gente agradece pela presença, que é o ex-deputado, agora pré-candidato a deputado estadual pelo MDB, Francisco Souza. O senhor tá vendo que o negócio é quente aqui, viu? Ainda nem chegou no entrevistado, já saiu faísca. Boa tarde. Eu tive a sorte de sentar bem distante da Eliana. Né? Puxa um pouco aí o microfone pro senhor. Puxa, eu vou filmar. Foi contemplado, né, da chegada. Brincadeira, por favor. Eu dou boa tarde a você, Braz, a Eliana. Eliane, pro senhor não chamar o nome dela errado. Eliane, perdão, Eliane. Chamam de tudo, né? Elaine. Me chamam de petista. E na pessoa da Mara, eu cumprimento os demais dessa equipe maravilhosa. Parabéns ao Tipiti. Podcast assim de alto nível. Estou feliz e agradeço o convite. Foi a Mara que nos contemplou com esse convite e muito feliz poder reencontrar o Braz. Aqui, né? Pois é. Agradecer, Braz, sempre um amigo. Já trabalhamos juntos, né? Já trabalhamos bem próximo também. Verdade. Quando você foi o nosso diretor na Assembleia Legislativa, diretor de comunicação. Tive a honra de ter a sua esposa, a doutora Kelly, como nossa secretária. Então, somos bem próximos. E com Cristo na mente, né? Amém. Nós estamos muito felizes de poder participar desse programa. Muito bem. A primeira coisa que eu vou falar, eu sei que o senhor fica muito à vontade, eu lembro lá atrás, há muitos anos, quando o senhor foi chamado de louco, porque o senhor começou a defender que nós precisávamos realmente de uma ponte que nos unisse ali, não só ao Iranduba, mas a vários outros municípios. E eu via o senhor colhendo assinaturas lá pela Assembleia, lá nos parques também. E aí, hoje a gente vê a ponte é uma realidade que nos ajuda, que serve muito. Como é que o senhor se sente, sabendo que foi o autor dessa ideia inicial lá atrás? Primeiro, como ser humano, a gente sente-se realizado, né? Porque estava deputado estadual, tive a honra de ser deputado estadual 20 anos, 5 mandatos consecutivos, graças a Deus. E a luta começou, podemos dizer assim, do nada, né? Que realmente tudo foi loucura. Então,
um pedido do Conselho de Cidadãos de Iranduba, quando o saudoso doutor Antônio Maia presidiu o Conselho de Cidadãos de Iranduba, nos procurou mais ou menos no mês de maio de 2003, solicitando uma audiência pública. Diz, deputado, realize, solicita aí, faça o requerimento aí, precisamos de ter uma audiência pública na Assembleia Legislativa para discutir os problemas da travessia Rio Negro. Era segurança, higiene, principalmente a parte do meio ambiente, a parte ambiental, né? O meio ambiente ali era atingido com as balsas, o pessoal jogava as coisas no... E tudo ele falou. Realizamos, dia 18 de junho, a audiência pública na Assembleia Legislativa, prefeitos aqui da região, representantes do governo, vários secretários. Conseguimos vereadores de 9 municípios, inclusive de Codajás para cá, e aquela audiência cheia, e o Conselho Cidadão de Iranduba trouxe um engenheiro, um arquiteto, proprietário de uma empresa que participou do projeto e da construção da ponte Rio-Niterói. E ele subiu à tribuna e simplesmente ele disse, olha, para resolver o problema da travessia Rio Negro, só tem uma solução, é construir uma ponte. E daí nasceu a loucura, e 2003, 18 de junho de 2003, 15 de novembro de 2003, a gente já estava com a equipe colhendo assinaturas e chegamos a 120 mil assinaturas. 8 anos antes da inauguração da ponte, que eu estava lá, foi no dia 24 de outubro de 2011, já com atraso, inclusive, né? Porque foram 4 anos de batalha colhendo assinaturas, nesta loucura, né? Utopia era loucura, me fizeram chorar, você sabe disso, na tribuna da Assembleia, quando nós estávamos ainda na 7 de setembro, me fizeram chorar, porque realmente tudo que eu falava da ponte era uma loucura. Ele dizia, é utopia, isso é impossível. Eu quero só lembrar aqui um colega deputado, eu estava na Assembleia, pulava, porque se estava o sol quente, eu dizia, é por isso que precisamos da ponte Rio Negro, eu vejo o sol, vejo as balsas com esse sol quente e tal. Se estava chovendo, aí é que eu gritava, é por isso que precisamos da ponte, porque já pensou a travessia, as balsas descoberta, pessoal da chuva. E eu estava ali mostrando o objetivo da ponte, como ia favorecer o turismo, a questão da produção e tudo. Eu falava só os pontos positivos. Aí o colega disse, deputado Francisco Souza, me concede uma parte. Eu pensando que ele ia me ajudar, e eu disse, pois não, deputado. Aí ele simplesmente levantou a mão assim e disse, deputado Souza, isso não existe. Aí eu simplesmente segurei ali, agradeci. Depois eu fui para o banheiro da Assembleia Legislativa, que era em frente ali o prédio do INSS, e eu sentei literalmente na bacia do banheiro ali, e eu comecei a chorar. E eu questionei comigo, olhei assim para cima, fechei os olhos, meu Deus, será que realmente eu estou louco? Mas depois lavei o rosto e voltei para a tribuna, e a vontade era falar de novo. Foi essa a história, né, de batalha, e são loucuras, né, que a gente tem que insistir. Quando a gente vê que há possibilidade, você, Braz, me permita falar, você já foi louco muitas vezes da sua vida. Considerado. Porque você é obstinado, né? Quando você tem um projeto, né? A gente vê, luta, né? Você já foi parlamentar, você conhece muito do processo político, entendeu? E sabe que quando nós sonhamos, temos um sonho, a gente acredita no sonho, nós temos que buscar a realização desse sonho. Foi o que aconteceu, graças a Deus. E quero relembrar você que está assistindo a gente pelo YouTube, nós estamos na Rede Brasil, daqui a pouco a gente sai da Rede Brasil, continua no YouTube, mas você pode participar, deixar seu comentário, sua sugestão, tem alguma dúvida para perguntar aqui pro pré-candidato, pro Francisco Souza, é Souza só, né, que eu fico chamando de Francisco Souza, é Souza. Então você pode mandar o seu comentário, tem bastante gente apoiando aqui, tem bastante gente conhecida, mas também tem gente falando mal aqui de mim, mas aí essa questão da Anitta que ela levantou, o senhor
senhor já foi deputado estadual e o senhor já vem concorrendo novamente para esse cargo, que é um cargo que defende e precisa trabalhar para o estado inteiro, o interior quanto na capital. Qual é a visão do senhor do nosso interior? Do estado? Ele está bem desenvolvido, está bem cuidado ou ainda falta o olhar do poder público ali? A sua pergunta ela é muito complexa, é profunda, porque para falar do estado atual, eu vou ferir alguém que não gostaria, né? Entendeu? Então, a sua pergunta, Eliane, eu quero responder o seguinte: o estado não está bem, mas principalmente o interior do estado não está bem, mas é uma dificuldade da gestão atual. Mas nós já tivemos, nos últimos 30 anos, governadores que administraram o estado com o olhar de quem sente a necessidade do interior. Agora, me permita, não quero que você brigue comigo como brigou com o Braz, mas me permita o seguinte, essa palavra da Anitta não cabe, porque ela, como brasileira, e lá, se ela estivesse pelo menos dentro do Brasil, estava dentro de casa, é família, briga de família, né? Mas ela falar uma tolice dessa, entendeu? E o Braz foi muito feliz quando fez a ilustração do que ela falou, realmente, quando falou o objeto, né? O que ela encheu com a palavra dela, lá em Portugal, bem, ela não tem, me perdoe, mas com todo respeito à cidadã, a mulher, ela não tem moral para falar isso da Amazônia. Mas quando ela fala isso, ela não instiga também os nossos governantes a se movimentar e mostrar que não é verdade? Porque se está tudo muito calmo, o mar está tranquilo ali, o navegante vai para o barco, ele sabe que tem tempestade, a gente sabe que o nosso estado é difícil. E quando ela mexe nesse vespeiro, não desperta mais esse incentivo de falar, o nosso estado não é desse jeito, os nossos governantes se movimentar, porque o Bolsonaro é muito isso. Ele só trabalha quando tem uma oposição ali no pé da bunda dele. E é isso que a gente está precisando. Se a gente ficar muito quieto falando, não, vem mil maravilhas, o nosso Brasil não vai melhorar. Quando eu digo que a Anitta não tem moral para falar isso, porque a maneira como ela age, como ela pensa, realmente, ela não tem condições morais, políticas para falar disso aqui. Porque a Amazônia, ela é composta por 9 estados. Ela não é só. E a Anitta, ela está num momento político. É complicado respeitar a senhora Anitta neste momento. Eliane, me perdoe, mas ela não tem condições políticas para falar, não tem moral política. Eu falo só na questão política, porque isso aí, e me perdoe os esquerdistas, mas é uma esquerdista querendo aparecer. E a Anitta já demonstrou muita maneira de aparecer e maneiras feias que não são dignas de uma senhora. Entendeu? Lá. Como é que o senhor vê aqui no Amazonas a participação, por exemplo, da comunidade evangélica, e o senhor sempre teve o apoio dos evangélicos, e hoje a gente percebe que há muita divisão, não quero aqui polemizar e nem citar nomes, mas o senhor está com o seu discurso, com os seus projetos, com o seu programa político voltado para a comunidade evangélica, teria o que a dizer? Porque tem muito evangélico dizendo, não tenho mais em quem votar, porque me sinto traído pelo fulano, pelo ciclano e tal. Como é que o senhor vem? Como é que o senhor se posiciona nesse momento delicado? O senhor vai já responder, porque o Moisés me lembra que já são 12h29, quando o negócio está bom, às vezes eu esqueço de olhar para o relógio. E você da Rede Brasil agora vai ficar com uma outra programação, que é o meu programa Comunhão e Fé, que não pode entrar atrasado, mas você pode vir também aqui para as redes sociais para continuar acompanhando aqui o Tipiti, tá bom? Agora o senhor pode responder, que é uma oportunidade boa de o senhor falar especificamente para a comunidade evangélica, que nos dá a honra da audiência. Como evangélico e com muita honra, são 48 anos, membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Amazonas. Este ano eu estou pré-candidato a deputado estadual, mas eu não faço parte do projeto político da IADAN, como nós chamamos. Que é a Assembleia de Deus, né? Que é a Assembleia de Deus. Não faço parte do projeto político.
já há 8 anos, pelo acordo interno, eu e outro colega que fazia parte, deputado estadual, ex-deputado estadual, nós não fazemos parte do projeto político. Hoje a Assembleia de Deus no Amazonas apresentou 2 nomes, né? São 2 irmãos que estão concorrendo a deputado estadual pelo projeto político da Assembleia de Deus. E eu me posiciono, sempre foi assim, com muita honra, com alegria e com segurança de fé. Eu trabalho para a população do Amazonas. Sou pré-candidato a deputado estadual. Como Deus já me deu 20 anos, 5 mandatos consecutivos como deputado estadual. E trabalho este ano como pré-candidato a deputado estadual para o Amazonas, para ser deputado estadual, se Deus permitir, pelo Amazonas. Então, não só os evangélicos, mas meu projeto é para a população do Amazonas. E a população do Amazonas, a comunidade evangélica, nossos queridos irmãos, que já nos conhecem, sabe que se Deus permitir e eu voltar à Assembleia Legislativa, eu continuarei sendo Francisco Souza, o irmão Souza, alguns me chamam Pastor Souza, com o meu perfil. E na hora que for para falar a favor do Evangelho, a favor do cristão, daquilo que Deus faz através de nós, seres humanos, eu estarei pronto. Mas eu não posso esquecer o social, a segurança e a minha bandeira, que você bem conhece, Braz, você viu de perto a minha luta, fui presidente da Comissão de Turismo 11 anos da Assembleia Legislativa. E a minha bandeira é o turismo do Amazonas, porque o turismo gera emprego e o turismo é o futuro do Amazonas. E também continuar com as minhas pontes, né? Porque tem mais uma aí, né? Tem mais uma ponte. Nesta campanha nós temos outra ponte. E é maior o projeto, é mais bonito e mais necessário para o Amazonas. Eu quero voltar. Eu tô calma. Voltar a Anitta novamente? Não, voltar a Anitta não. Eu quero só voltar a falar que eu tô calma, tô tranquila. Mas eu queria justamente um comentário, eu estava já pesquisando aqui. O senhor é do partido do Eduardo Braga, que é um opositor ali descarado. Ele não esconde que ele é contra o Bolsonaro. O senhor, na sua visão, a seu posicionamento, é a favor do Bolsonaro, do governo dele? Porque o Eduardo Braga já tirou foto com o Lula ali, se demandou conversando com o Lula. Como o senhor fica nesse meio termo, nessa divisão? É mais para o Bolsonaro ou mais para o Lula? Senador Eduardo Braga é o presidente do MDB, do partido que eu estou filiado, com muita honra. É meu senador. Já fui secretário de Estado no segundo governo do senador Eduardo Braga, e ele, até onde eu sei, ele é pré-candidato ao governo do estado do Amazonas. Então, aguardo a decisão dele, do MDB do Amazonas, e estarei com ele, se ele for candidato, será o meu candidato ao governo do estado. Agora, Bolsonaro, a decisão dele, a consciência do senador Eduardo Braga, e se ele vai ser candidato a governador e vai estar no palanque do Lula, Eliane e queridos telespectadores, eu falo de coração, é uma decisão dele, é o arbítrio político que ele tem que exercer, é direito dele. Agora, Francisco Souza e o senador Eduardo Braga sabe, eu sou Bolsonaro. Por quê? Ninguém mudou a história do Brasil com tanta luta, com tanta batalha, com tanta pancada, está resistindo do que o presidente atual. Eu torço que Deus permita a reeleição do Bolsonaro para ele continuar com a programação. Eu não nego, assim como se você me perguntar sobre o boi garantido,
e caprichoso, eu ia sorrir contigo aqui, vou sorrir contigo, não nego. Eu poderia até, para agradar o Braz, que está me dando a honra de estar aqui, dizer que sou garantido, não, sou caprichoso. E o caprichoso caprichou esse ano, né? E o senhor ganha muitos pontos com as pessoas aí que estavam pensando que o senhor ia ficar em cima do muro, né, Eliane? Como vários políticos que já vieram aqui. Eu sabia que o senhor ia responder assim, porque esse negócio de ficar em cima do muro não dá certo, você tem que ter lado. Então o senhor merece aqui até o meu aplauso também. E tem um monte de gente aí dizendo, agora sim, esse é o meu deputado. Falou bonito. Porque muito candidato veio aqui, que pré-candidatos, né, vem, aí fala, não, eu sou Bolsonaro, mas não fere com a Amazônia. Quando o assunto é Zona Franca, eu não mexo com a Amazônia, que não mexe com Zona Franca, que aí já mexe comigo. Mas o senhor, nessa questão da Zona Franca, qual é a sua visão hoje? Ela é essencial para o nosso estado? O senhor vai defender? É uma pauta que o senhor acredita? E quais outras matrizes econômicas que a gente tem, que a gente pode implantar aqui no nosso estado? A Zona Franca, eu boto até a mão aqui no peito, a Zona Franca, para nós, olha a história. Quantos anos? Mais de meio século. A Zona Franca construindo o Amazonas, alimentando o Amazonas com esse polo industrial. Nós somos abençoados, nós fomos abençoados há tanto tempo com a Zona Franca. Agora, a Zona Franca causa algo para nós que nós precisamos despertar, Eliane e todos os nossos telespectadores. E o Braz sabe do meu pensamento. Nós não podemos continuar preso só a esse meio de desenvolvimento. E você fez, na sua pergunta, você acrescentou algo que me dá satisfação em falar. E aí está o segredo. A Zona Franca é a nossa Zona Franca. Nós precisamos dela. Quantos mil empregos diretos? E quantos mil empregos, eu acho que mais de 500 mil de amazonenses ou pessoas que moram aqui estão empregados indiretamente. Então, a nossa Zona Franca. Agora, e a nossa riqueza? E a outra Zona Franca? A Zona Franca Verde, a Zona Franca que está no solo, a Zona Franca mineral, as nossas riquezas. E a Zona Franca, que eu volto a falar, me perdoe, mas vou estar certo. E a nossa Zona Franca turismo. Manaus está há muito tempo entre os 10 maiores destinos turísticos do Amazonas. Não é o 10º, não está entre os 10. Houve um momento, parece que foi 2017, eu estive no Congresso em Brasília, junto com o Ministério do Turismo, e eu vi, naquela época, Manaus estava no 6º lugar, quer dizer, entre os 10 maiores destinos turísticos do Brasil, Manaus está entre os 10. Fora os outros destinos turísticos que nós temos no Amazonas, como Barcelos, dentro do Amazonas, como Barcelos, Diamundá, Maués, você sabe, Figueiredo, tanta riqueza, não dá nem para citar, porque eu vou pecar. Então, vou errar, vou omitir. Então, voltando aqui, essa bandeira, por que nós não investimos com tanta riqueza? Por que país tão pequenininho, sem ter nem 1% da flora que nós temos, bilhões de dólares por ano no turismo, entendeu? E nós com toda essa riqueza, me perdoe, mas depois de 2010 para cá, me perdoe os governantes passados e atuais, de 2010 para cá, qual governador, qual governo que teve um olhar para o turismo? Falta um olhar, falta visão, falta amor. E isso também é Zona Franca. Nós temos muita Zona Franca, mas atual, o polo industrial do Amazonas é nosso, nós temos que brigar, temos que lutar e, se Deus permitir que eu volte à Assembleia Legislativa, eu vou estar lá. Claro que o deputado estadual é uma voz bem baixinha, né? Porque a luta pela Zona Franca é da bancada federal. São dos nossos 8 deputados federais, dos senadores. Eles é que têm voz e vez para falar. Se não fazem, não sou culpado. Mas é importante o deputado estadual se posicionar, Exatamente. Conhecer, marcar posição.
Tem aí, Val, a mensagem de Uarini, né? O pessoal de Uarini está mandando um abraço. A família de Uarini está com você. O Eliésio Cruz também colocou: deputado, conto com a minha família em Tabatinga, Benjamin Constant, Guanabara 1 e 2, São Paulo de Olivença, Amaturá, Codajás. Já conhecido no interior, então, é? Graças a Deus. Isso é importante, porque às vezes o deputado tem muito voto aqui na capital, mas não vem nenhum voto do interior. Então, quando dá para aliar, para mesclar as duas coisas, isso é importante. O senhor tem viajado pelos municípios ou hoje com a internet é mais fácil fazer essa comunicação? Tem que botar um pouco da culpa na pandemia, né? No Covid, né? Eu não tenho viajado muito ultimamente, mas sempre viajei. Quando deputado, até a minha esposa disse que eu é exagerado demais. Ele disse: Souza, você faz loucura, é exagerado. Porque dos 4 finais de semana, eu só ficava 1 na capital. 3 é interior do estado. Eu tenho na história escrita, até 2017, 2018, não deu tempo, eu era candidato a deputado federal e corri muito, mas até 2017 eu tenho anotado, mania de anotar as coisas, 38 viagens como deputado em Tabatinga. E se eu fui 38 vezes a Tabatinga, eu nunca deixei de ir comer lá aquela farofa, né? Lá em Benjamin Constant e até Atalaia do Norte tomar um bom suco de cupuaçu, né? Então, essa minha vida foi assim, por isso que, graças a Deus, fala. Tem candidato tem deputado que só aparece no ano da eleição, né? Até onde eu notei, durante os 5 mandatos, 48 vezes eu fui em Coari. Então é só um exemplo, mais ou menos, até fiquei emocionado, até que eu ia derrubando aqui, mas não foi nada da Anitta, não. Isso aqui foi eu que bati mesmo, aqui normal, entendeu? Mas a gente tem muitos desafios, e uma pessoa até colocou aqui também, e o senhor, como visitou o interior, sabe que falta esse olhar. Manaus é bem desenvolvida, a gente teve até aqui o Sinésio falando que Manaus é filé. Quando você passa da ponte, aí a história é outro 500, né? Aí a gente teve o festival agora e muita gente reclamando da internet. E a gente vê que falta desenvolvimento para o nosso interior. A gente fica discutindo muito a Zona Franca aqui em Manaus, mas esquece de levar desenvolvimento e emprego para as pessoas que estão lá no norte do nosso estado. Né? Olha, parece que tá linkado aqui mesmo. A Olga está dizendo: falta internet no interior, complementando o que a Eliane acabou de falar. O que o senhor vai fazer para melhorar essa internet no interior do Amazonas? Como deputado estadual, o senhor pode levantar essa bandeira, né? Uma grande esperança é que 5G, que está às portas, né? E Manaus, pelo que eu li, Manaus já está habilitado, né, na questão da estrutura, né? Foi prorrogado até o prazo. O prazo era para ser instalado até em junho. Aí a empresa concessionária falou que não, vamos estender até o fim do ano para garantir o 5G na capital. Mas o prazo para o 5G no interior é até 2029. Tá longe, né? Tá longe. E a internet leva desenvolvimento. Tem que cutucar para apressar isso aí. Então, eu ia só complementando, Eliana, e com a sua ajuda. Então, a esperança no 5G, que vai dar mais um suporte, mas tem essa escala, né, para aplicação, para beneficiar o interior do estado. Como deputado, se Deus permitir, nós vamos batalhar. Tem que brigar. Tem que batalhar. Eu falei, o Braz é assim, que entende do assunto, que é um ex-parlamentar de muita experiência, sabe o seguinte: muitas coisas nós apenas falamos a nível de Assembleia Legislativa. Mas um deputado que brigue mesmo e vá a Brasília tem que gastar. Tem que gastar tempo também, né? Nem que gaste dinheiro, tem que ir para Brasília, tem que ir na porta. E aí eu faço um pedido. Deputado estadual precisa está linkado com o deputado federal, com o senador, porque muitos dos nossos pleitos, e este que a Eliane falou, a questão da internet, a nossa comunicação toda, tem que ter uma voz do Congresso Nacional.
Então, nós, como deputado, temos que brigar, temos que lutar, temos que fazer barulho, né? Foi assim para colher 120... Tu imagina que para colher 120 mil assinaturas para a construção de uma ponte, da loucura? Mas eu fui para cima. E era gente na rua, era pedindo. Depois eu colhemos 117 mil para a outra ponte, que depois nós vamos falar, entendeu? Pensa que foi fácil? Foi mais fácil um pouquinho porque a loucura tinha se tornado realidade. Mas não é fácil. Tudo tem que ter luta. Então é o seguinte, o deputado estadual, para fechar o deputado estadual, ele vai ficar só falando. Se eu for eleito, Deus permitir, eu vou ficar só falando na Assembleia? Não. Vou brigar. O que precisa? Audiência pública? É abaixo-assinado? É reuniões com as empresas? É mexer com o governo? Mexer com o secretário da pasta? Chamar o Ministério Público, chamar o Ministério Público, barulho, né? E Braz sabe o que é que o barulho dá resultado, né? Entendeu? É verdade. Eu tô vendo muita gente aí participando. Não pode ser barulho assim como a Anitta, né? Falando tolice. É falar coisa. Agora já é ele que tá pertinente, coisa que tem. Olha, mas eu fico muito isso feliz. Que é bom, porque quando você é provocado, você te incentiva a mostrar o teu trabalho, te incentiva a movimentar. Eu não sou contra o artista se manifestar. Ela pode ter exagerado, e isso pode pesar no nosso turismo, mas aí vem o nosso governante mostrar, não. Cadê os nossos Já governantes? deu muito assunto pra gente aqui, tá vendo aí? Tá Olha, vendo? são 12h46 e hoje o programa poderia até passar de 13 horas, porque agora a gente vai falar sobre a outra loucura, sobre o outro sonho, que é uma ponte, não sei se você já ouviu falar, ali à altura mais ou menos do quilômetro 55 de quem vai para Manacapuru, onde tem uma comunidade chamada Bela Vista, e essa ponte ela atravessa lá para o Barroso e emenda com o Manaquiri. Tá vendo como eu conheço ali, né? Então, como é que tá aí essa outra loucura? Uma já se tornou realidade, e a segunda? Interessante tentar ser rápido e não chorar, porque me emociona muito, né? Porque a batalha para a Ponte Rio Negro foi muito grande, como eu falei anteriormente. Então é o seguinte, quando a gente falava, lutava, brigava para a Ponte Rio Negro, a gente falava assim de uma ideia. Desculpa o termo tão grosseiro no programa de vocês, me perdoe, mas eu vou usar a palavra assim, grosseira, mas é a mais adequada. Era chutômetro, era um chute, era um palpite, né? Entendeu? Como diz o nordestino numa feira, é parpite. Porque é o seguinte, não tinha dados. Aí, agora não. Para a Ponte Rio Solimões, há um estudo do DENIT. E há um estudo que foi feito na mesma época com a antiga Secretaria da Região Metropolitana, pelo engenheiro René Levy, não sei onde está o doutor René Levy, engenheiro, eu acho que ele está na ASAM, não sei. Não é o doutor René Levy também que dirigiu Secretaria Casa Civil e tal. Então, o estudo bate nos dados com o estudo do DENIT. E o que é o estudo do DENIT? O estudo do DENIT, Eliane Braz e nossos telespectadores, bate, eu fico até emocionado, bate com os dados que diz o seguinte: o lugar mais estreito do Solimões é aqui na Bela Vista. O Braz sabe muito. Ele me ajudou, trabalhou, ele viu, ouviu. Então, ele esteve lá comigo. Eu devo muito ao Braz também. Isso é um companheirão que já me ajudou. Acreditou. É um dos amazônicos que acreditou. Então, o DENIT diz, no estudo técnico, que o lugar mais estreito é aqui no Solimões, na Bela Vista. Quem conhece a Bela Vista, 500 metros abaixo, tem a comunidade católica São Francisco, tem até um templo lá, na comunidade, até pintadinho de branco, tá? Ali em frente ao templo da comunidade de São Francisco, ali o lugar mais estreito. Agora o detalhe. O estudo diz que lá precisa de uma ponte seca. Olha esse detalhe. Ponte seca. Muita gente não sabe. Eu não sabia na hora, fui procurar saber o que é ponte seca. Ou ponte molhada, ponte seca. Ponte seca é a ponte que cobre a parte do rio. Como ali, então ali a ponte seca, 1.682 metros. Como ali é várzea, Paraná do Barroso, a Ilha do Barroso, que ele conhece,
A minha esposa, inclusive, a Elma, mando um beijo para ela. Ela é aqui, nasceu no Paraná do Barroso, então ali é várzea. Então ali o estudo diz que há uma necessidade de uma ponte de 3.400 metros. Quase o tamanho da ponte do Rio Negro, né? 200 metros menor do que a ponte Rio Negro. Que é de 3.600. A ponte Rio Solimões, ela é tão importante, ela vai ligar, olha aqui a ponte Rio Negro, a ponte Rio Negro. Nós podemos falar da ponte Rio Solimões porque temos a ponte Rio Negro. Mas aí, o senhor falando dessa... Não, deixa eu só concluir. Tá, conclua. Me permita, é um minuto, é rapidinho, né? Diga. É um minuto, se passar um pouquinho, vai 3 minutos, se estourar é no máximo 10. A gente fica aqui à entendeu? tarde, não tem Então é o problema. seguinte... Mas então, se o senhor vai continuar... Pouca manha na tribuna. Então é o O senhor seguinte... vai continuar e eu quero pedir pro pessoal que está assistindo pelo YouTube dar a sua curtida, viu? Eu tô vendo que tem bastante gente aqui comentando, mas tá com pouca curtida. Vamos curtir o vídeo, tá? Se inscreve no canal, Se inscreve né? no nosso canal e vamos continuar a discussão. Com a ponte Rio Solimões, você pode fazer uma viagem saindo de Boa Vista, Roraima, pela BR-174, chega aqui na Torquato, Estrada do Aeroporto, Avenida do Turismo, Ponte Rio Negro, a M070, que foi ampliada. Depois do Ariaú, no quilômetro 56, há um detalhe. Ali é o ramal da Bela Vista. Se você for na CEINFRE, já está no mapa geográfico da CEINFRE, do estado, ali nasce uma AM, é a estrada estadual, a AM 453. Passa por cima da futura ponte Rio Solimões, se Deus quiser, e a gente chega no Barro Alto, em Manaquiri. Lá já tem a AM 353 asfaltada. Muito boa, vai por até sinal. o 99.5 em Terredondo 6. Dá 319. A ponte Rio Liga Solimões... com o Brasil. A ponte Rio Solimões, ela é tão importante, me emocionei vendo que eu já usei muito essa imagem aí, tá aqui. A ponte Rio Solimões, ela vai ligar, Eliane, ela vai ligar o norte ao sul. Ela vai ligar a Venezuela ao Uruguai. Ela vai ligar o Oceano Pacífico ao Oceano Atlântico. A ponte Rio Solimões, ela é tão importante, é uma ponte transoceânica. Liga 2 mundos. Imagina o Pacífico. Imagina você está falando do Oceano Atlântico. Entendeu? Então, saber que 3.400 metros, 3,4 metros de ponte aqui no interior do Amazonas, no seio da Amazônia, que a Anitta bateu, né? No seio da Amazônia, tem essa importância tão grande. A ponte Rio Solimões será a nossa emancipação econômica, social e política. E ambiental também, né? Agora, Braz, é o seguinte, só para encerrar. O interessante é o seguinte, que a ponte Rio Solimões, ela precisa da BR-319. E a BR-319 precisa da ponte Rio Solimões. E aí nós estamos falando de libertação, estamos falando de integração nacional. Nós estamos falando de uma riqueza, e quando eu falo de turismo, não dá nem para falar em menos de 2 horas, não dá para descrever só itens do potencial que nós temos a explorar com essa ponte e a BR-319. E na sua opinião, por que essa estrada ainda não está concluída? A gente tem vários entraves do Amazonino aí vindo com promessa falando que vai botar essa estrada firme no chão de novo. O Eduardo Braga também prometendo. Ela já vem numa história ali e nunca fica pronta. Na sua opinião, por que ela não está pronta e já está integrada aqui no nosso estado? Olha, só o Braz sabe responder a sua pergunta. Só o Braz. Só o Braz sabe responder. Não querem realmente fazer com que a gente tenha essa libertação. Poder econômico. São 12h54 e olha, quando ele fala aqui sobre a ponte Rio Solimões, a gente entra numa outra questão polêmica, que é o poder econômico do pessoal que ganha muito, muito dinheiro com as balsas, né? Então, o senhor vai enfrentar nós, porque a gente vai levantar essa bandeira, o poder dos homens que ganham muito dinheiro, o monopólio realmente. Por isso que é importante você de casa, você se inteirar desses assuntos. Essa é a importância do Tipiti. Que é a pergunta, será que sai mesmo?
Mais difícil era a É só Ponte o Rio sonho, Negro, e meu saiu. Pois amigo. é. Saiu. Exatamente, que foi a primeira, né? Foi a precursora. Essa segunda já vem embasada no sucesso que é a ponte sobre o Rio Negro. Mas a ponte aqui do Rio Negro, ela saiu do papel, mas ela não fugiu dos escândalos envolvendo o superfaturamento na construção dela, né? A gente sabe que ela é essencial para o nosso estado, é um marco na construção, no nosso desenvolvimento, mas ali ela foi uma das mais caras do mundo. E como que a gente pode construir uma nova ponte e é ali que ela tenha a segurança, a questão econômica em si, para que não haja corrupção e nem superfaturamento numa ponte, em umas construções como essa? Eliana, você ouviu isso, você está falando isso, e milhares, né? Falam isso, principalmente do Amazonas. Nós vivemos no Brasil e nos últimos anos, o que não dá escândalo? Qualquer obra que for feita pelo governo, pelo governador Braz, vai dar escândalo para ti se não for do lado dele. Qualquer coisa que o governador Francisco Souza construir, até uma rua de meio quilômetro, alguém vai falar mal, que houve roubo, teve cimento demais, teve asfalto de menos, e tudo vai falar, tudo, mas é política. Porque quando fala da ponte Rio Negro, eu não estou defendendo aqui, mas também eu não posso ficar calado. Eu acompanhei. Eu era ouvidor-geral do Estado e eu fui ouvidor da ponte. Fui nomeado pelo governador da época, governador Eduardo Braga, ouvidor-geral da ponte. E eu acompanhei. O orçamento na licitação primeira era 517 milhões, mais ou menos. Mas era para construir a ponte. Aí é que as pessoas não veem. Era para construir a ponte. Só que o projeto exigiu o quê? Quem conhecia a Vila Marinho? Ali da sede do governo, onde é a sede do governo hoje. Tudo foi urbanizado. Até chegar na ponte ali. Era um entendeu? varadouro, né? Ali era o Chavascal. Foi o pior prosami, pior condições, o status ali, entendeu? A situação ali até me deixa nervoso. Era degradante ali, né? É demais, eu não tenho nem palavras, assim, porque a gente, como ser humano, como cristão, ali era uma situação muito difícil. Tu sabe quanto foi gasto para fazer aquilo, Prosami, tudo, para a gente ter aquela avenida bonita até chegar à cabeça da ponte? Não estava no orçamento, por isso que eu preciso ver. Sim, e do outro lado, você sabe que teve um lugar ali que foi preciso elevar a 1,80 m, porque ali quando enchia, ali alagava. Era um Chavascal então, ali também. não só foi ampliado, eu me desvio muito para cá, fico assim agitado, eu vou voltar para, me perdoe, tá? Então, ali não só foi ampliado, mas teve elevação. Você sabe quanto custou aquela obra da cabeça da ponte do outro lado, lá do Pepeta, né? Até o Cacau Pereira, o Cacau Pireira, que o nome é Pireira, né? Quanto custou? Some tudo. É porque a gente só fala no que foi da licitação para a ponte, entendeu? Mas os acessórios da ponte, o complemento da ponte e tudo. Aí deixa eu só completar. Logo que inauguraram a ponte foi inaugurada dia 24 de novembro de 2011. Outubro. 24 de outubro de 2011, aniversário de Manaus. E parece que foi um sábado, foi um domingo. E na próxima sessão legislativa, parece que foi na terça-feira, eu estava lá na Assembleia, subi na tribuna, e eu, como louco, né, como sonhador, vou dizer assim, o autor do sonho, eu subi na tribuna e fui enaltecer, falar sobre inauguração, a ponte estava inaugurada e já falo das vantagens. Aí um deputado, que hoje é deputado federal, colega, pediu uma parte e disse: deputado Souza, tudo bem, a ponte muito bom, muito bonita, né? Tem muita vantagem, escoação da produção, escoamento da produção, turismo, como você sempre falou, e ele repetiu algumas coisas que eu pregava ali na tribuna sempre. Aí ele disse, mas você sabe que foi superfaturada, né, a ponte, né? Saiu muito cara a ponte. Aí na hora, esse rapaz, esse meu amigo, ele pertencia a um partido do presidente da República na época. Aí eu disse, muito bem,
Muito bem. Você acha que foi caro, né? Foi caro. Sabe por que é, colega? Eu não vou citar o nome dele aqui. É o Zé Ricardo, todo mundo já sabe. Sabe o que é, colega? É porque tudo para o Amazonas é caro. Tudo para nós é caro. Se fosse lá no sul, se fosse no sudeste, até no nordeste, que a bancada federal é unida, os políticos são unidos, eles brigam, se matam em si, mas quando é para puxar para o nordeste, eles estão unidos. Não é caro, mas para o Amazonas tudo é caro. Aí eu disse, e falar nisso é o seguinte, me diz uma coisa, você sabe quanto foi que o governo do Brasil financiou, que nunca vai receber, foi a fundo perdido, e ele começou a me olhar assim, a fundo perdido, a ponte sobre o rio Orinoquia aqui na Venezuela. Opa, aí mexeu numa ferida, né? Olha aí. Você sabe qual é o comprimento da ponte rio Orinoquia aqui na Venezuela? A ponte rio Orinoquia, ela é 7 metros maior do que a nossa. Porque faltou a gente botar, daí tivesse esticado mais 8 metros aqui, nós seríamos a maior ponte fluvial do mundo. E principalmente aqui na América Latina, tal. Você sabe quanto custou a ponte lá, que é só 7 metros maior do que a nossa? E ele ficou me olhando lá na tribuna, eu digo, eu vou lhe dizer. A ponte custou 2 bilhões e 200 milhões de dólares. Com o nosso dinheiro, né? E ela só é 7 metros maior do que a nossa. Você sabe quanto foi que o BNDES liberou através do governo, do PT, do seu governo? Liberou 86% para a ponte de Orinoquia, a fundo perdido. Faça a conta aí, você que é economista, colega. Quanto é que dá 86% de 2 bilhões e 200 milhões de dólares? Dinheiro que nunca voltou. E aí ele levantou, deu dessa cidade dele o banheiro, foi pentear o cabelo, eu sei que ele saiu da tribuna e não me apartou mais. Aí que está, Eliana. Para finalizar, né? Entendeu? Pra finalizar. Então, houve corrupção nela, houve para aqueles que ficaram com inveja. A corrupção está na inveja, né? Na impotência que até ex-governadores que nunca tiveram a coragem de fazer, de lutar, e colegas e muitos políticos que não tiveram a coragem, a loucura que eu tive, ficaram com inveja. Então, a maior corrupção é inveja, é a incompetência, entendeu? Inveja. Aí depois ela tira foto na ponte, falar que é uma obra grande. Aparece um monte de pai, né? Aparece pai. Olha, nunca a gente chegou a 13 horas assim, tão bacana, tão legal, e quero agradecer a você pela participação, o povo de outros municípios aí, acho que foi a maior participação dos nossos internautas de outros municípios, você que não é de Manaus, muito obrigado, e a gente quer agradecer a sua participação, dizer que o senhor vai voltar aqui conosco, porque foi um programa muito bom, e o senhor pode se despedir, por favor. Eu peço perdão da minha exaltação. Não, foi bom. Tá, Eliana? Até um pouco delicado com você, que é tão meiga, tão calma, controlada, né? Até quando você elogiou a Anitta, você estava calma e tal, depois brigou com o Fred. Eu quero só... É esse o clima da Assembleia. Eu quero só agradecer. Tô me sentindo lá na tribuna. Mas na Assembleia Legislativa tem muito arranca-rabo, né? Tem, A gente vê, eu assisto a sessão plenária. Na Câmara também. Na Câmara dos Vereadores, o povo lá vem... Se viesse... Igual teve uma época que o Amon tava falando lá e o cara falou, você não sei o quê, não tem responsabilidade. Ele falou, vem aqui falar na minha cara. Se fosse comigo, meu amigo, eu não tinha um que apontasse o dedo na minha cara, não. Eu não apontei. Já vou lançar lá a vereadora daqui a 2 anos. Só não pelo PT. Se for pelo PT, aí eu não apoio. Eu posso fazer igual o Eduardo Braga. Eu vou sair... Se é o povo que precisa de uma mudança, se o povo Fala pedir, nisso, a menina perguntou hoje aqui se eu sou candidato. Lu Pimentel, se eu venho para deputado, não. Se eu viesse, eu não estaria aqui, inclusive. Né? A minha fase já passou. Vou apoiar os amigos agora. Falando nisso, então, se despeça, por favor. Eu só quero agradecer, Braz, agradecer a Eliana, agradecer a toda a equipe, da pessoa da Mara, que nos honrou com esse convite e você nos abraçou. Quero agradecer a todos os telespectadores,
Que assistência, né? Que participação maravilhosa. Parabéns, isso é a beleza do seu programa. É um programa aberto, um programa alegre, solto, desculpa usar essa palavra assim, mas é solto, aberto. Esse é que é o programa de entrevista, né? E agradecer a todos que participaram. E desejar, Braz, que você continue assim. Você nasceu para a comunicação, você é um comunicador nato, né? Você é um amigo, um pastor, você se comunica, é assim, e eu já vi dentro da sua casa, é com a sua família, é na igreja, e aonde você estiver, você é o comunicador, é o radialista, é o jornalista, é o comentarista, você é o apresentador nato. Eu só estou nervoso assim, porque você falou aquele negócio da Anitta e depois falar da ponte. Então foi 2 polos, né? Então, graças a Deus, acabou deu choque. O choque, a raiva da moça lá, né? Entendeu? E a alegria de falar de turismo, falar de ponte. E eu quero só concluir nos meus agradecimentos, desejar a você muita saúde, muita paz e que nós, independente de política, do nosso sonho, a gente tenha em mente que Ele é que comanda. A Deus toda a honra e toda a glória e que Deus nos abençoe. Amém. Muito obrigado. Eliane, passamos do horário, mas foi legal, foi bacana. Tem mais alguma novidade aí? Terminou a reunião no Supremo? Tem alguma coisa para comentar aí? O que está sendo divulgado muito na internet é a questão das armas, né? A gente tem um dado agora que foram apreendidas um número de armas ali compradas, licenciadas, que foi parar ali no PCC, né? No governo Bolsonaro, o número de licenças de arma cresceu mais de 400%. Então, agora cabe ao Bolsonaro explicar lá. Compraram como se fosse para colecionadores, sim, existe, né? O colecionador em si, ele pode ter arma e houve esse crescimento de tirar o porte, não o porte, né? A licença para tirar. A posse, né? Que é a posse. A posse. Houve esse aumento, mas aí acabaram desviando, como em tudo, não só de um partido ou de outro. Tem pessoas ruins, né? Que se aproveitam disso. E aí, então, saiu a notícia que o número de armas legalizadas acabou indo parar ali com o PCC, né? Então vamos acompanhar isso, tem que verificar. A gente teve várias pessoas aqui, delegados principalmente, levantando essa polêmica de ser a favor do posse de arma, de discutir isso na Assembleia. É um caso que até o nosso pré-candidato aqui vai comentar também, né? Vai ter que debater sobre isso. Numa próxima entrevista. Uma próxima, mais calmo. Legal. Sem Anitta. Olha, hoje nós queremos mandar um alô também para você que estava ontem conosco aqui na entrevista com o secretário da SEMAS, e você fez uma denúncia aí sobre meio ambiente e tal. A produção, aliás, a assessoria dele quer o seu telefone para contato, por isso que eu sempre peço para divulgar o telefone. Então, tomara que você esteja vendo o programa de novo aí, se você é internauta, tá no YouTube, entre em contato conosco. Eu vou até tomar a liberdade de divulgar aqui o nosso telefone para que você entre em contato, que é o 982884633. Anote aí e diga, olha, eu sou aquele rapaz que fez a denúncia ontem no programa com o secretário da SEMAS, tá bom? Muito obrigado, deputado Francisco Souza, mais uma vez, muito obrigado pelas palavras. Fico muito feliz, muito honrado, Deus lhe abençoe, tomara que tudo dê certo. Obrigado, Eliane, e amanhã estaremos de volta aqui, 12 horas, com mais um Tipiti. Valeu!